estava, fala assim comigo assim. Fala somente quem quiser, não é fala comigo. Você que quiser, fale assim. Presta atenção no que eu vou falar, depois você repete. Aleluia. Você vai falar assim, ó, Senhor Jesus. Espera aí, não repete ainda não, você não sabe o que eu vou falar. Deixa eu falar, se você concordar, aí você vai repetir. Porque o negócio que Deus está falando comigo aqui é tremendo. Porque assim, olha, Deus, às vezes nós falamos algo, né? A nossa Isaías dizia assim, ó, esse povo louva com os lábios, mas o coração tá longe. Então é assim, ó, às vezes nossa boca fala coisa que o nosso coração não sente. Então eu quero falar somente com aqueles hoje que o coração está sentindo. Então se você estiver sentindo de Deus, você vai repetir. Se você não sentiu, fica caladinho. Ainda que todos se calem, com certeza tem cadeira aqui que vai falar nessa noite. É assim que Deus faz. E fecha os teus olhos só um pouquinho, para você sentir teu coração. Aleluia. Senhor Jesus, nessa noite, eu cheguei neste lugar para ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo, Senhor, mas eu não quero que o Senhor fale aquilo que eu quero ouvir. Eu quero que o Senhor fale aquilo, meu Pai, que é melhor para a minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que tem coragem de repetir isso? Glória a Deus. Então repete. Aleluia. Amém. Fala assim, amém. Amém. Agora só falta mais 3 Pai Nosso para você ficar bom. Porque estava aí Deus é fiel, mas não é fácil não. Irmãos, eu não sei qual é o mistério de Deus aqui. Eles não entrar aqui na palavra. E eu estou falando, Deus, eu conheço todo mundo aqui. E eu sei que aqui não tem, né? Mas Deus está falando assim, que não é o que eu conheço, não é o que eu vejo, mas é o que Ele vê. É o que Ele vê. Porque muitas vezes você acha que o que você vê é aquilo que interessa, e não é. Porque o que o Senhor tem reservado para você? Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que o seu ouvido ainda não, é isso que Deus tem preparado para a tua vida. É por isso que eu te digo, é necessário que, Senhor, fala aquilo que eu quero ouvir. Fala que essa pilastra aqui é de borracha. Nem que você cresça, você ia meter a cara ali, ia quebrar. Então o Senhor vai falar para você a verdade. Olha para o teu irmão e diz, irmão, você está aqui para ouvir verdade. Tem corrente sendo quebrada hoje. Aleluia. Deus tremendo. Abre a tua Bíblia aí rapidinho no livro de Marcos, capítulo 9. Está ali? 9, 23 e 24. Vai somente o finalzinho. Aleluia. Marcos 29, 23 e 24. Aleluia. Vou te ajudar. Mateus, Marcos. Aí separa. 9. Somente o 23, 24, somente o final. Você vai repetir comigo assim, ó. A parte finalzinha aqui. Tudo é possível. Tudo é possível. Ao que crê. Ao que crê. Mais uma vez. Tudo é possível. Tudo é possível. Ao que crê. Ao que crê. Agora aqui no finalzinho do 24. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mais uma vez. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Coloca a tua Bíblia na cadeira aí. Se você quiser fechar, fecha. Quiser abrir, deixa aberta. Mais uma coisa eu te peço. Fecha o teu olho. Se você não consegue, põe a mão assim, ó. Dá um jeito. Se você não consegue pôr a mão, que você vai ficar com o dedo aberto, fala pro teu irmão que está do teu lado aí. Põe a mão aqui no meu olho. Porque eu quero enxergar. Amém? Então fecha os teus olhos agora, somente os obreiros. Quer ver? Espera aí. Jaqueline, fica ali, por favor. Aleluia. Deus de mistério.
Santo é o nome do Senhor. Somente a Jaqueline, a diaconisa Cristiane, pastor Elisa, pastor Aldice e os obreiros lá da porta com o olho aberto. O restante, feche os olhos nessa noite. Feche os olhos. E você com os seus olhos abertos pode ter certeza. Ainda que os teus olhos da carne estejam abertos, o teu olho espiritual hoje está fechado ali. Está buscando a graça de Deus. O Senhor está fechando, pastor, que isso? Vai fechar os meus olhos espirituais? Eu vou te dizer uma coisa. Assim como o Espírito Santo de Deus falava ontem, ali no Jardim Tamoio, que às vezes é necessário ser acometido de cegueira para recuperar a verdadeira visão. É assim que Deus faz. Às vezes o Senhor coloca uma escama nos olhos para que venha a ser curado da cegueira. Pastor, que mistério é esse? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Tem vidas que necessitam ser cegadas para novamente ser curada, mas aí de uma cura diferente, de uma cura espiritual, Deus derramando o sobrenatural na vida dele. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Pai, nesta noite, Senhor, assim como disseste na tua palavra, Senhor meu Deus, que tudo é possível ao que crê. Senhor meu Pai, ouviste também, Senhor, dos lábios de cada um dos teus filhos. Ajuda-me na minha incredulidade, Senhor meu Deus, e eu creio que numa só voz dizendo, Senhor, eu creio, e os sinais, Senhor, a graça e o poder é derramado somente sobre aqueles que creem. Eu repreendo agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, todo espírito de incredulidade, toda cegueira espiritual, Senhor, tocando agora, Senhor, tocando os olhos de cada um dos teus filhos nessa noite, porque eu creio, meu Pai, Senhor, meu Pai, que uma grande graça, Senhor, uma grande luz nessa noite, Pai, se fará sobre as vidas daqueles escolhidos, separados por Ti. Senhor, meu Pai, é possível aquele que crê, Senhor. Meu Pai, muitos aqui disseram eu creio, alguns, Senhor, somente com os lábios, mas nessa noite, Senhor, como já disse, meu Deus, livra-nos, ó Pai, de todo lábio enganoso. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, levantando no nosso meio, Senhor, palavras firmes, palavras verdadeiras, para que possamos ser curados e libertos, em nome de Jesus. Amém? Senta aí só um pouco, vai ser rápido. Olha para o teu irmão e diz assim: Jesus vai operar. E não vai doer nada. Isso que é bom, não vai doer nada. Quem quer ser curado aqui nessa noite? Quem quer ser curado? Eu quero ser curado. Eu estava aqui orando. Quando eu estava de joelho aqui, Deus falava comigo, eu falava: Senhor, mas como eu dizia que eu conheço todo mundo aqui. Aqui não tem nenhum visitante hoje. Então, que mistério é esse? Porque o Senhor soprava aos meus ouvidos aqui 2 nomes. E eu falava: mas quem que é isso? Mas quem é? O Senhor falava um nome que eu não entendia muito bem. O Senhor falava Nilda, Zilda, uma coisa parecida assim. E o outro nome é Henrique. Eu não sei. E o Senhor dizia para mim que é de longe. Agora eu não sei qual é o mistério. Mas se você tem na tua parentela uma Zilda ou Nilda, ou se você tem Henrique na tua parentela nessa noite, fique em espírito de adoração, porque o Senhor está entrando com libertação nessa noite. O Senhor está visitando lares aqui nessa noite. O Senhor, Ele está visitando vidas de uma maneira diferente nessa noite. E para você saber como que Deus é tremendo, o Senhor não é aquele que envergonha, mas o Senhor é aquele que honra. Às vezes o Senhor vem e traz para quê? Para ser honrado. Muitas das vezes nós não entendemos, e o vento de Deus não é para humilhação. Vento de Deus não é para vergonha, mas vento de Deus é para glorificar. Vento de Deus é para honrar. E é isso que muitas das vezes as pessoas não entendem, pastora. Deus me mostrava aqui também uma caixa. Deus me mostrava assim um grande tesouro. E eu falava: Deus, eu quero, já que o Senhor quer me mostrar em revelação, eu quero que o Senhor me mostre as pessoas. E o Senhor falava assim comigo. Eu falei: bem feito, fala comigo, bem feito. Bem feito. Porque Deus falou bem assim: olha, somente abre a tua boca, faz o que eu mandar. Eu falei: então tá bom, né? Faz quem manda, quer dizer, obedece quem tem o quê? Juízo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E para você ver como que Deus, Ele é tremendo, Ele é fiel. O Senhor me mostrava que ainda por esses dias,
Uma vida chegava no portão de casa e abria o portão assim, de repente parava, olhava assim, olhava. Fala, Deus, eu tenho promessa, não é isso que eu quero para a minha vida, não. Eu quero entrar na minha casa. Deus, mas não é essa casa. O Senhor manda dizer para ti assim, realmente não é essa casa. Porque o que Deus tem para você é uma casa bem melhor, uma casa bem maior. É assim, olha, nós somos fiéis com Deus quando o Senhor vem e nos dá. Nós somos gratos a Ele, né? Porque aquele que não é grato, não é fiel no pouco, ele merece muito? Não, ele não merece muito. Você vê como que é o mistério. Deus mostrava assim, você abrindo o portão, você olhando e falava, Deus, obrigado, mas não está bom. Não é isso. Não é isso. Eu vejo diferente. Você começou a desenhar. E Deus fala comigo assim, pelo Espírito Santo de Deus, que no momento que você desenhava aqui na terra, os anjos lá no céu já estavam colocando tudo no papel. E o Senhor manda dizer para ti assim, muito mais rápido, muito mais breve do que você imagina. Vou eu entrar com a providência. Vou eu mudar a história de tal maneira que muitos vão olhar e vão dizer, que é isso? E você vai sair glorificando e dizer, é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. Deus é aquele que move céus. Deus é aquele que move terra. Deus é aquele que move montanha a seu favor. Ao favor daqueles que honram o Senhor. Porque todo aquele que honra, ele é digno de quê? De honra. Todo aquele que honra é digno de honra. Deus mostrava assim para mim um baú. Olha que coisa linda. Deus mostrava um baú grande, tesouro. Porque dentro de um baú, o que geralmente tem? Se falar com alguns, eu falo, baú lá em casa só tem roupa velha. Deus faz nova, né? Deus muda tudo. Eu um dia abri meu guarda-roupa e falei, credo, só R$1,99. Deus falou, vou eu mudar. Um dia eu cheguei na loja, falei, gostei desse. A mulher falou assim, olha, era 700, hoje está por 200. Eu falei, então é meu. Sabe por que isso? É Deus. É Deus que faz assim, né? Aí a mulher dizia assim, mas mudou hoje. Eu falei, porque hoje eu cheguei aqui e o Senhor disse que onde eu colocasse a mão Ele ia me dar. O Senhor está abençoando mãos aí, né? Faz assim com a tua mão. Mas eu vou te falar uma coisa, você fazer, eu vou falar, espera aí, colhe sua mão. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que guarda o teu pé quando entrares onde? Na casa do Senhor. Então é assim, olha, não precipite com a tua boca a falar palavra alguma, né? Da qual você não vai honrar. Então é assim, agora estenda a tua mão assim, você que é fiel com Deus. Aleluia. O Senhor disse exatamente assim. Olha que palavra tremenda. Porque quando o Senhor olha e diz, né? Tudo é possível. Com a tua mão estendida, fala assim, tudo é possível. Ao que crê. Fecha a tua mão. Fechou? Se você está com a sua bolsa aí, guarda. Se você está com o seu bolso, põe nele. Mas toma cuidado para você não perder. Porque, olha, eu não sei o que você pediu, mas eu sei que vai ser entregue. E eu falei algo para Deus por esses dias assim, Senhor, eu faço tudo do jeito que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor manda, não vou eu mais contender com o Senhor. Porque a palavra diz, né? A palavra já está falando exatamente assim, Senhor, eu creio, então eu não posso falar uma coisa com meus lábios e meu coração querer o quê? Outra. Quando eu falo, Senhor, o Senhor é o único suficiente Salvador da minha vida. Quando eu olho, quando eu digo assim, olha, a minha vida era treva. Os meus caminhos eram treva. Tudo em torno de mim era treva. Quando eu falo que eu caminhava, quando eu passava perto da igreja, e naquele tempo, né? Quando se passava perto da igreja, a primeira coisa que fazia, eu fazia diferente. Eu passava perto da igreja e eu fazia assim, abaixadinho, com medo que Deus estivesse lá dentro e me visse passando e lembrasse das minhas iniquidades. Cegueira, surdez. Por quê? O Senhor, Ele contempla todas as coisas. E tem crente que é assim. Tem crente que acha
que ele se escondendo, entrando debaixo do armário, ou debaixo da cama, ou se escondendo atrás da porta. Ei, Deus não está vendo. Eu vou dizer para você assim, olha, repete comigo assim, ó, ainda, antes que saísse uma palavra da minha boca, Deus já conhecia todas elas. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. E a palavra do Senhor nos fala no livro de Isaías, no capítulo 6, que diz assim que ai de mim, o profeta dizendo, ai de mim que estou perecendo, porque habito no meio de um povo de lábios impuros e de impuros lábios. Mas só que tem uma coisa, teve um encontro, os olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, e quando ali olha, ele tem aquela visão tremenda, maravilhosa, aquela visão maravilhosa daqueles anjos, aqueles serafins, e de repente um daqueles anjos voa, sai, arranca do altar uma brasa viva, que a palavra nos diz que com um alicate ou uma tenaz, ele arranca aquela brasa viva, e ali os lábios são tocados. Você entende que mistério é esse? Era um profeta, era um chamado, era um escolhido, mas ainda tinha algo ainda que precisava ser feito. Ainda tinha algo, ainda que era necessário ser feito. Para quê? Porque Deus tinha uma promessa diferente. Deus tinha um chamado diferente. Deus tinha uma obra diferente. Porque uns o Senhor chama para profetas, outros para doutores, pastores. Mas eu vou te dizer uma coisa: o Senhor te chamou para entrar com a salvação. E é salvação na tua casa, é salvação na tua família, é salvação na tua parentela. E assim, olha, corrente sendo quebrada. Quando ele entra dentro da tua casa, toda corrente tem que ser quebrada. Porque corrente não serve para nada, a não ser para amarrar. Corrente só serve para amarrar. Mas só que Deus vem e corta. Agora a aliança é diferente. O Senhor dizia aqui no início do culto que Ele estava trocando correntes por aliança. Ainda há pessoas que ainda caminhavam mesmo na presença do Senhor, ainda estão acorrentadas, ainda estão amarradas, ainda estão como aquele jovem que chega diante do Senhor dizendo: bom mestre. Ainda há pessoas no meio da casa do Senhor, ainda que acham dizendo: Senhor, eu te amo, mas somente com os lábios. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: coração vai ser tocado, porque grandes são os mistérios que eu tenho preparado para este lugar. Eu creio que você quer o melhor de Deus. Você quer o melhor de Deus? Deus me mostrava essa arca, esse tesouro tremendo. Deus me mostrava um baú grande, gigante. E o Senhor me mostrava pessoas caminhando em direção a esse baú, porque aquilo reluzia, ouro, coisa linda, promessa de Deus. Aquele baú era fechado, e depois daquele baú fechado, vidas se distanciavam da presença do Senhor, e ali caminhando conforme a tua própria vontade. É o que o Senhor me fala. Eu disse que vou falar o que Ele mandar. E quando abria, só exalava mau cheiro. Sabe por quê? Tesouro só é tesouro na presença dEle. Bênção só é bênção na presença dEle. Toda bênção fora da presença dEle se transforma em maldição. Todo ouro na presença dEle é ouro, mas fora da presença dEle é nada. É engano. Se transforma em ouro de tolo. Por que que diz? Paulo podia muito bem, Pedro podia muito bem chegar e dizer: olha, toma aqui, vou te dar tudo. Mas só que nós sabemos que a palavra do Senhor nos ensina e diz: olha, tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, e eu tenho fé. Quem quer fé nessa noite? Quem quer fé nessa noite? Então receba da parte de Deus, porque ainda que você tenha entrado aqui capengando, vou dizer uma coisa: talvez você até saia daqui carregado. E pastor, que mistério é esse? Porque você vai ser impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você vai virar na cama. O Senhor me mostra vidas aqui hoje que vão passar a noite inteira rolando de um lado para o outro. Noite inteira rolando para um lado, rolando para o outro. E dizendo: Senhor, que coisa linda. Senhor, eu não consigo dormir, mas está bom.
Senhor, eu não consigo dormir, mas está gostoso. Senhor, eu não consigo dormir, Senhor, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Deus tem muito mais para a tua vida. Mas é assim. Tudo é possível. Tudo é possível. Fala assim comigo. Um duvidou. Um traiu. Eita, Deus tremendo. Tu és lindo, Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Aleluia. Um duvidou. Um traiu. E um negou. Mas é que assim eu mão para o céu. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Eu quero ler esse texto com você. Eu quero ler esse texto com você, porque assim, quando Jesus caminhava, a primeira coisa, quando o Senhor recebeu o chamado, porque eu creio que é bem assim. A palavra do Senhor diz que Deus, ele não engana, Deus, ele não confunde, e Deus, ele não deixa o seu escolhido ser enganado, nem tampouco confundido. É assim. Quando o Senhor fala que tudo é possível, é porque tudo é possível, né? E quando ele diz assim, olha, se, fala comigo, se possível, quer dizer então que é talvez, né? Porque quando você diz tudo é, você já está declarando, vai acontecer. Repete comigo, vai acontecer. Agora quando você diz assim, se possível, você está dizendo o quê? Talvez. Pode até ser, mas tem um sim. Mas quando o Senhor diz que tudo é porque eu creio que tudo é na tua vida. A incredulidade é aquela barreira maior na vida do ser humano. Porque quando nós vemos aqui em Marcos relatando, Marcos aqui dizendo, falando a respeito que tudo é possível, Jesus dizendo tudo é possível, e ali dizendo aquele pai, eu creio, mas toca na minha incredulidade. Quer dizer, ainda faltava alguma coisa. Mas tem horas, tem tempos na nossa vida que é dessa maneira. Tem tempos que nós chegamos numa situação que nós queremos achar que, será que é? Eu vou dizer para você que aqueles que confiam no Senhor, ainda que não pareça que é, ele tem certeza que vai ser. Sabe por quê? Porque quem falou é Deus, e ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Deus tem promessa na tua vida, não importa o vento, não importa o saculejo do barco, o que importa é que você está debaixo da bênção e da graça de Deus. Isto é o que diferencia o sim do é de tudo. É. Porque quando o Senhor diz se possível, é porque ainda há alguns que duvidam. Quando o Senhor diz se possível, é porque Ele sabe que nem todos permanecerão fiéis. Quando Ele diz se possível, é porque Ele sabe que alguns ainda negarão, mesmo diante. Fala assim para o teu irmão, olha, contra fato, um argumento. Então vamos ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 14. E quando se aproximou de quem? Espera aí, quem eram os discípulos? Hã? Quem eram os discípulos? Não estou perguntando o nome, não. Eu estou perguntando assim, que os discípulos foram levantados para quê? Seguir Jesus, caminhar com Jesus, estar com Jesus. Eram aqueles escolhidos para estar o quê? Jesus, quando chega diante daqueles homens que ele escolhe e vai ali para aquela oração, ele diz exatamente para ele assim, olha, vigiai e orai. Por quê? A carne é fraca, mas o Espírito é o quê? Forte. Então quando se tem um Espírito forte, mal nenhum sucede sobre a tua vida. Como é que é, pastor, que eu conquisto o Espírito forte? Confiando. Confiança.
confiando no Senhor, tendo certeza daquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. A palavra do Senhor diz que se você crer e for batizado, você o quê? Será salvo, né? Alguns dizem, eu não sei se eu estou salvo, porque você tem sim na tua vida. Agora, quando você sabe, mesmo o Senhor dizendo será, mas você tem certeza de quem foi que disse, você diz, eu creio, serei salvo eu e minha casa. É assim, é a questão da fé, é a questão da fé, porque quando nós cremos é diferente. E aqui quando a palavra do Senhor nos diz, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles o que? Grande multidão. Repete comigo. Grande multidão. Olha só. E alguns escribas, repete comigo, escribas, que disputavam com eles. Esses são aqueles que querem, mas a letra não fala assim. Eu vou dizer para você o que a letra fala. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Mas o Senhor levanta um profeta, ainda numa época onde o povo era todo rebelde, uma época quando o povo estava ali todo assim, acomodado, o povo de barriga cheia, esquecendo uma coisa, que o que escaparia da largata, a locusta iria comer. Sabe por quê? Porque o jardim só está florido na presença do Senhor. Ei, cutuca o teu irmão aí e fala assim, irmão, foi você que pediu. O jardim só está florido se ele tiver no negócio. Amém. Deus é tremendo. Sabe por quê? Olha só. Deus vem e honra o povo. O povo vai, cada um na sua vontade. Daqui a pouco sobrevém aquele mal. Daqui a pouco vem a necessidade. Daqui a pouco o povo começa a rasgar as vestes. Eu não aceito isso. Eu fui dizimista. Eu fui ofertante. Ei, o português diz que fui é passado. Olha o teu irmão e fala assim, fui é passado. O negócio é eu sou. O negócio é eu sou. Porque eu sou é aquele que enviou a voz para quê? Para que fosse liberto, para que toda corrente do Egito, para que toda corrente de Faraó fosse quebrada nessa noite. E pode ter certeza de uma coisa, ainda que Faraó endurecido o coração, vem atrás de você, eu vou dizer uma coisa, ei, tem fogo, tem água para arrastar Faraó e seus cavalos e cavaleiros nesta noite, porque nessa peleja não pelejarás, porque o Senhor é quem peleja por ti. Sabe o que é isso? Deus honra aqueles que nele confiam. O Senhor naquele dia, ele podia muito bem, quando chegou diante daquele mar, falar para o povo assim, Moisés, abre o mar aí, e fala para o povo, entra dentro. Quando o povo entrasse dentro, o Senhor falasse, Moisés, agora abaixa o cajado, Moisés. O que ia acontecer? O mar ia engolir todo mundo. Mas só que o Deus que eu sigo, fala assim, Deus não é covarde. Repete mais uma vez, Deus não é covarde. Deus não é covarde. Aleluia. Ele vela pela sua palavra. Ele disse que ia libertar, e ele livrou. Ele livrou aquele povo de Faraó e de seus cavaleiros. Ele livrou aquele povo do Egito. Mas só que não alcançou a terra prometida. Virou bicho. Estou com fome. Manda maná. Daqui a pouco, deixa eu guardar tudo, porque daqui a pouco eu vou sair fora. Quando abre, o que tem? Nada. Nada. Tudo podre. Bicho comeu. Bicho comeu. Mas aquele povo foi assim, Deus honrou, Deus abençoou aquele povo. Fala assim, pastor, a situação? Não, é Deus. É Deus falando na tua vida, é Deus abrindo o teu coração. Sabe por quê? Porque você é para o Senhor um particular tesouro. E Deus quer abençoar a tua vida. E quando ali aquele povo, depois de estar cheio, farto, de repente a situação vem, fica difícil, começa tudo a gritar, mas eu fui, eu era. O Senhor diz
assim, olha, ei, não rasga as tuas vestes não, rasga o teu coração, porque eu quero entrar e fazer morada. É isso que Deus tem. Agora você me diz, por que Deus queria entrar e fazer morada? Sabe por quê? Numa época onde estava tudo desolado, tudo terrível, era cafanhoto, era largata, era locusta, começou a destruir, comer tudo, mas era um povo escolhido, separado. Por que Deus permite? Ei, é só na presença dele. A lavoura só é ali uma lavoura fértil, só é ela se estiver na terra que o Senhor colocou. A Bíblia nos fala, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de quê? Deus tem promessa. Deus tem promessa. E o que acontecia? Aquele profeta levanta no meio e diz assim, olha, Deus vai derramar o Espírito dele. Alguns ali olhavam falando, é louco, como é que pode? Como é que pode Deus ter promessa para um povo desse ainda? Eu vou dizer para você, olha, a aliança que foi feita com os teus pais não é nada comparada com a que Deus quer fazer contigo hoje. Porque Deus ele é aquele que perdoa, Deus é justiça, mas Deus também é compaixão. Ele se compadece daquele que se humilha e se lança na presença dele. Deus ele honra. Aqueles discípulos eram discípulos e o Senhor disse certa feita assim, olha, se creres, farás milagres maiores do que os meus. É assim. Mas só que esqueciam uma coisa, em meu nome fareis milagres maiores do que os meus, do que os que eu faço. Palavra de Deus. Deus deu poder para o homem. Satanás ele quer ter um poder, mas ele não pode ter poder dado por Deus. Por quê, pastor? Porque a iniquidade dele foi tão grande que para ele não tem mais compaixão. A traição dele foi tão grande que para ele não tem mais confiança. Ei, a covardia dele foi tão grande que não tem como mais ele olhar para trás e recomeçar. Acabou. E aí o que ele pode fazer? Ele tem poder, pastor? Não. Mais forte. Quer um sinal disso? Ah, não vou mais para a igreja. Hoje eu não vou para a igreja, não. Ah, perdi a força. Vou ler a Bíblia? Ah, não. Estou muito triste, estou muito chateado. Estou muito triste. Não vou ler, não. Tchau. Chega lá na rua, abre o portão, olha para fora. Olha lá aquele. Olha a vida daquele outro. Olha a vida daquele. Olha a força de Satanás. Não quer o poder de Deus, pega a força de Satanás. Porque quando é fraco, só pega a força de Satanás. E a força de Satanás é o contrário da força de Deus. Porque ele quer ser Deus. Ele quer ser Deus, mas ele quer ser um Deus às avessas. Ele quer ser Deus ao contrário. Porque o Senhor te deu poder. Esse poder ele não tem mais. Ele não tem poder para pisar na tua cabeça. Ele não tem poder para pisar sobre você. Mas se você abrir tua boca e ficar dizendo, estou fraco, estou fraco, estou fraco, ei, vai virar tapete de Satanás. É assim. E aí você pergunta, por quê, pastor? Porque Deus diz assim, olha, que aquilo que ele ocultou aos grandes, ele revelou para quem? Pequeninos. Aos pequeninos. Então Deus tem negócio com quem bate no peito? Não. Deus tem negócio com quem abre o peito. Deus tem negócio com quem abre o coração. Deus tem negócio com quem diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram rei. Ei, ele está tocando lábios nessa noite, e quando ele toca é para mudar a história, quando ele toca é para derramar poder, quando ele toca é para derramar um sonho sobre a tua vida. Deus não te trouxe aqui hoje esse culto especial. Você vai dizer assim, é para mim. Então toma posse. Aqueles discípulos, quando se diz discípulos, quer dizer o quê? Escolhidos. Discípulos escolhidos. Escolhido a dedo. Não é escolhido assim. Jesus não chega lá e fala assim, ó, unidunite, salame, bingue. O escolhido foi você. Não, foi você. Deus faz assim não. Deus está lá do céu assim, ó. Chama Jesus. Fala, Jesus, você está vendo
Aquela mulher? Tô. Você está vendo o que ela está esperando? Eu tô. Aí vem um anjo e fala assim, mas Deus, nem grávida ela está. Ele diz assim, é porque você não sabe, porque sou eu que faço aparecer, sou eu que faço nascer, sou eu que dou vida. E o que Deus faz? Ele que traz existência àquilo que não existe. É escolhido desde o ventre da mãe, ainda com o ventre, ainda com a madre cerrada. Deus já tinha escolhido. Porque quando Ana abre a boca dizendo, vou eu te entregar Samuel, o Senhor já tinha dito, vou eu fazer Samuel, porque eu tenho negócio com esse povo. O Senhor tinha um resgate com o povo. E assim, o Senhor quer profetas. O Senhor quer valentes. Mas só que para ser profeta, ser valente, não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter compromisso, porque escolhido é escolhido. Diz assim, escolhido é escolhido. Agora eu vou te falar uma coisa que você não sabe, você nunca leu, então não vai ter problema, você não vai, assim ó, que diz assim, que aquele que tem e não faz, até o que tem, o que acontece? Vixe, agora estreitou. Sabe por quê? Deus tem derramado. Quantos aqui têm sido honrados nesse lugar? Deus tem muito mais para derramar na tua vida. Deus tem muito mais, porque quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. E o Senhor me mostrava assim, olha, chuva de bênçãos sendo derramado sobre vidas aqui nesse lugar. Eu falava com Deus esses dias, falei até com a pastora. Eu falei, pastora, nós temos um desejo, um sonho no nosso coração. Porque nós estamos debaixo da bênção e debaixo da promessa. E quando o Senhor diz, falei de ti uma grande nação só é feita com homens e mulheres fortes, guerreiros. É por isso que Satanás tem tentado entrar no coração de muitos e tem conseguido. Porque ele sabe que cada um que ele puxa, ele rouba a promessa. Cada um que ele puxa, ele rouba uma promessa. Sabe por quê? Deus te trouxe aqui, e Deus não te trouxe aqui para você ser mais um. Deus te trouxe aqui para você ser multidão. Deus te trouxe aqui porque você é escolhido. Ei, ainda antes que houvesse um osso informe, eu te escolhi, diz o Senhor. Ah, Senhor, mas eu sou só uma criança. Ei, não diga para Deus que tu és uma criança. Somente abrirá a tua boca. Quem vai falar sou eu. É assim que Deus fala. E o que Deus fala ali? Discípulos escolhidos. Pastor, que situação é essa? Olha só que coisa tremenda. O Senhor escolhe pessoas para caminhar do lado dele. No meio de tantas pessoas. De repente o Senhor olha para um lá, que não valia nada. O Senhor olha para um lá, largado, jogado, corria, se escondia dele, achando o grão de areiazinho, o pó da terra, que podia contender ou esconder do Todo-Poderoso, do Criador. Ele veio e fala, agora é você, vem cá. É você que ninguém dá nada, que eu vou te dar tudo. É assim? Quer tudo de Deus? Quer tudo de Deus? Aleluia. Deus tem tudo para te entregar. Deus tem tudo para te entregar. Mas quando o Senhor te entrega tudo, a primeira coisa que Ele faz, Ele te arranca a sandália dos seus pés. Por quê? O lugar onde você vai pisar é santo. Pastor, mas Ele vai me deixar descalço? Não. Ele vai te calçar sapato de fogo. Ele vai calçar sapato de fogo. Sabe por quê? Porque onde tem fogo não tem bicho. Onde tem fogo, ei, não tem mal que fica. O ouro é provado no fogo. Ei, o ouro sem fogo, ele é cheio de impureza. Pastor, está queimando, glorifica. Sabe por quê? Deus está fazendo você um particular tesouro. Deus quer te honrar. Deus quer te honrar. Pastor, não estou entendendo nada. Mas você vai entender. Sabe por que você vai entender? Porque você é um discípulo do Senhor. Diz assim a palavra aqui, que a grande multidão e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou o quê? Espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, quem és que discutes com ele?
que é que discutes com ele, né? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxeste o meu filho, que tem um espírito que é mudo. E este, onde quer que o apanha, faz o quê? Despedaçam, e ele espuma e range os dentes. Ação? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Olha só, trazei-mo. Coisa linda. Diz assim: eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais incredulidade. Eu não quero mais incredulidade. Graças a Deus. E trouxeram. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência e caindo e endemoniado por terra, revolvia-se, fazendo o quê? E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E disse-lhe: desde a infância. Desde a infância. Quando eu era menino, eu decorria como menino. Mas logo que cresci, deixei de andar, o quê? Como é que cresce na presença de Deus? Diminuindo. Diminuindo. Aleluia. Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado onde? Peraí, pastor, mas e aí não saiu o demônio? Fogo estranho. Fala comigo, fogo estranho. Fogo estranho. A língua é um pequeno membro, mas é um fogo estranho. Se deixar, ela incendeia uma floresta inteira. Mas só que é assim, ó, tem água de Deus jorrando. Glória a Deus. Tem água de Deus jorrando. E aqui diz assim, olha, no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem o quê? Compaixão de nós. Olha E só. ajude. E nos ajude. Tem compaixão de nós e nos ajude. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível. Olha só. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, fala comigo, com lágrimas, disse: eu creio. Graças a Deus. Aleluia. Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito. Disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais. Fala assim: já saiu. Já saiu. Eu creio. Aplauda ao Senhor. Sabe por quê? Está entrando lá na tua casa. Tem demônio que você pensa que ele vai entrar na tua casa, porque ele não entra pela porta, não. Tem demônio que entrou pela brecha. Tem demônio que entrou pela brecha e ali ele se alojou. Muitas das vezes você está esperando ele gritar, falar. Está quietinho. Está quietinho. Entrou, ficou quietinho, porque ele sabe que tem poder na tua vida. Mas só que assim, a incredulidade, a cegueira tomou conta da tua vida, e aquele demônio surdo e mudo está ali quietinho. Sabe por quê? Porque ele está ali só na sugestão. Só na sugestão. Está em casa, do nada. Aquela ira toma conta. E de repente, alguém pergunta: o que foi? Me interessa. É assim que ele age. Só na sugestão. Fala sugestão. Sugestão. É assim que ele age. Na sugestão. Mas só que é assim. Repete comigo assim: eu te ordeno. Eu te ordeno. Sai Sai dele. E não entres e não entre mais mais nele. nele. E ele chamando, e ele clamando e agitando com violência, fez o quê? Saiu. E ficou o menino como que? De tal maneira
que muitos diziam que estava o quê? Morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, repete comigo, ergueu. Ergueu. E ele fez o quê? Se levantou. Ah, não tem mais força. Deus envia profeta. Deus envia o anjo. Deus envia providência. Ah, vou morrer. Deus está dizendo que tem uma promessa na tua vida. Ah. Amém. Mas só que é assim. Mesmo que esteja como morto. Fala, mesmo que esteja como morto. Mesmo que esteja. Mesmo que todos digam, já morreu. Mesmo que todos digam, já morreu. Ele disse, é hoje. É hoje. Estou te erguendo. Estou te erguendo. Levanta. Levanta. Resplandece. Resplandece. Que lá vem a sua luz. É a senhora, receba a luz de Deus. Receba a luz de Deus na tua vida, na tua casa. Aquele demônio surdo, aquele demônio mudo, ele vai ter que sair de lá. Ele já saiu de lá. E quando você chegar na tua casa, tamanha vai ser a graça. Ei, não se espante se você começar a falar em línguas. Não se espante se derramar um mistério sobre a tua vida. Sabe por quê? É a graça de Deus te envolvendo. É a graça de Deus te envolvendo. Tinha acabado a alegria, tinha acabado a paz. Aquele demônio surdo estava ali, só na espreita. Mas só que assim, hoje ele vai ter que sair. Nós expulsar? Pastor, mas peraí. Eu tenho ouvido a palavra, eu tenho sentido a graça, eu tenho sentido a presença do Senhor. Ei, eu escuto Deus falar comigo. Como é que pode esse demônio surdo, mudo, está dentro da minha casa? Ué, onde a luz está, a treva não fica. Mas eu vou te falar uma coisa. E onde entra murmuração, não tem luz. Onde entra murmuração, não tem luz. Pastor, como é que é? Primeiro sinal de quando perdeu a luz. Primeiro sinal, os olhos. Tudo que vê tem problema. Fala comigo, problema. Problema. Tudo que vê tem defeito. Fala, defeito. Defeito. Tudo que vê Tudo que vê, não é desse jeito. faz jeito. Diz assim, ó, meus pensamentos Meus pensamentos não são vossos pensamentos. são os vossos Quem foi que pensamentos. disse isso? O Senhor. Seu pensamento não é o dele. Pastor, não tinha demônio na minha casa. Fica tranquilo, dá ele lá então. Fica em paz, deixa ele lá. Se você não se enquadrou em nada disso, se você não anda murmurando, se você não anda perdendo a tua paz, se você não tem mais aquela vontade de ler a Bíblia como você lia, se você não consegue sentir a graça de Deus, se você todo o tempo está perguntando por quê, e ele não está lá, deixa lá. Ele é mudo, fala assim, ele é mudo. Ele é surdo. Ele está quietinho. Você quer ir lá? Então sai dele. Sai dele em nome de Jesus. Porque não podemos nós o expulsar. Olha a resposta, fica de pé. Graças a Deus. Buscava, não busca mais. Orava, não ora mais. Separava tempo com Deus, não tem mais tempo separado, porque não tem o tempo. Esquece que o tempo é de quem? De Deus. O tempo é de Deus. Há um tempo determinado para todas o quê? Coisas. Há um tempo determinado para trabalhar. Há um tempo determinado para buscar ao Senhor. E o tempo determinado para buscar ao Senhor é complicado. Sabe por quê? Porque é só enquanto pode achar. Mas e aí, pastor, quando é que eu posso achar? Enquanto você está de pé. Porque na hora que você se prostrar, o diabo vai vir com tal fúria. E você hoje está aqui ouvindo essa palavra, sabe por quê? Porque Deus te escolheu que você estivesse aqui. O inimigo tem tentado de todas as maneiras fazer com que você se prostre, fazer com que você pare. Sabe por quê?
Porque quando ele montar nas tuas costas, porque o Senhor te chamou para ser casa de oração, o Senhor te chamou para ser templo, mas Ele te quer por cavalo. É isso. Tendo saído o espírito imundo de um homem, andado por lugares áridos, o que acontece? Ele diz, eu quero voltar. Eu quero voltar. Mas só que se ele voltar, você já disse, sai fora. Sabe por quê? Essa casa não está vazia. Essa casa está adornada, mas não está vazia. Essa casa tem morador. Essa casa tem morador. E o morador